Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PLME número 29. Continuando nossa série, vamos ler mais 3 entradas, ou 3 capítulos, do Manual de Epicteto, entradas 41, 42 e 43. Vamos usar, como sempre, a tradução em domínio público de Aldo Dinucci e Alfredo Julian, e você poderá acompanhar esta leitura, caso queira, dando uma olhada na área de descrição. Está lá o trecho transcrito. Também, caso desejem, na mesma área de descrição, há um link para um formulário no Google Docs, Google Forms, que poderá ser preenchido por você caso deseje ter aulas de inglês comigo. Então confira lá, caso seja essa a sua intenção. Sem mais delongas, vamos em frente, vamos ler mais 3 trechos, 3 capítulos do Manual de Epicteto, na tradução de Dinucci e Julian. 41. É sinal de incapacidade ocupar-se com as coisas do corpo, tal como exercitar-se muito, comer muito, beber muito, evacuar muito, copular muito. É preciso fazer essas coisas como algo secundário, que a atenção seja toda para o pensamento. 42. Quando alguém te tratar mal ou falar mal de ti, lembra que ele o faz ou fala pensando que isso lhe é conveniente. Não lhe é possível, então, seguir o que se te afigura, mas o que se lhe afigura. De modo que, se equivocadamente se lhe afigura, aquele que sofre o dano é quem está enganado. Com efeito, se alguém supuser falsa uma proposição conjuntiva verdadeira, não é a proposição conjuntiva que sofre o dano, mas quem se engana. Agindo de acordo com isso, serás gentil com quem te insulta. Diz, pois, em cada uma dessas ocasiões, assim lhe parece. 43. Toda coisa tem 2 lados, um suportável e outro não suportável. Por exemplo, se teu irmão for injusto contigo, não o tomes por aí, isto é, que ele é injusto, pois isso não é suportável, mas toma-o antes por aqui, que ele é teu irmão e que fostes criados juntos. Assim o tomarás de acordo com o que é suportável. Mas, mais 3 entradas, mais 3 capítulos, e nós vemos aqui, nestas sessões que foram lidas, conselhos, recomendações práticas diversas. Todas elas com o objetivo de garantir, por assim dizer, à pessoa que é capaz de colocá-las em prática, um maior nível de tranquilidade e de felicidade mesmo com a vida possível. Então o 41 diz o seguinte, vamos retomá-lo e vamos comentá-lo. É sinal de incapacidade ocupar-se com as coisas do corpo, tal como exercitar-se muito, comer muito, beber muito, evacuar muito, copular muito, e poderíamos até colocar outras alternativas aqui. Né? Este muito é pollu. Então é algo que está ligado à ideia de poli, né? Variado às vezes. É interessante porque ele não diz que nós não devemos deixar de nos exercitar, deixar de comer, beber, etc., mas que isto não deve ser feito em demasia, não deve ser feito numa quantidade para além do razoável. E aqui nós podemos confrontar Epicteto com, digamos assim, certa visão mais moderna, talvez mais embasada na ciência, mais embasada em avanços que a medicina vem fazendo, segundo a qual o corpo não pode ser de maneira nenhuma deixado de lado. O corpo não pode ser de modo nenhum eclipsado por outra coisa. Ele termina aqui dizendo o seguinte: é preciso fazer essas coisas como algo secundário, que a atenção seja toda para o pensamento. E aqui nós vamos ter justamente uma visão que é contrária àquilo que é mais comum, pelo menos como recomendação hoje em dia, em que se diz que o corpo deve ser muito bem tratado, deve ser exercitado, nós devemos prestar atenção àquilo que comemos, àquilo que bebemos, né?
há uma série de atividades que não apenas proporcionam bem-estar físico, como também mental, etc. Mas nós devemos ter em mente, em primeiro lugar, que Epicteto faz isso porque, como estoico, a sua atenção se volta bastante para a vida interior. E, em segundo lugar, porque, sendo um cidadão romano do primeiro século depois de Cristo, enfim, a sua própria vida bastante dura já envolvia uma série de exercícios, de atividades muito mais físicas. Então, se ele ia ao mercado, ele precisava ir andando até o mercado, depois trazer aquilo que tinha comprado até a sua casa. Se ele ia até o fórum, ele precisava ir andando até esse lugar e por aí vai, né? Hoje em dia, por causa dos avanços da tecnologia, muitas vezes nos tornamos sedentários demais. E Epicteto certamente seria levado a rever uma parte daquilo que diz, ao perceber que, na prática, muitas pessoas não se mexem muito, e, enfim, acabam engordando, acabam se tornando menos saudáveis por conta disso. Existe uma medida, portanto, né? As coisas precisam ser bem equilibradas, mens sana in corpore sano, como diziam os antigos romanos, uma mente sã em um corpo são. Mas eu diria que os estoicos vão no caminho de que a vida interior é tão mais importante que a ela se deve prestar muita e muita atenção. Não a ponto de deixarmos de lado a nossa parte corporal e física, mas a ponto de pensar que se é necessário sacrificar algo desta parte física em nome do bem interior, isso deve ser feito. E aí cada um pese estes argumentos, pondere as coisas como achar melhor. Aqui o texto em inglês vai dizer it is a mark of an ungifted man, tá? Que um homem sem dons, né? incapaz, um homem sem qualidades, digamos isso. To spend a great deal of time, um bocado de tempo, gastar um bocado de tempo, in what concerns his body, né? Naquilo que diz respeito a seu corpo. As in much exercise, much eating, much drinking, much evacuating of the bowels, much copulating. Então, no fazer excessivo dessas coisas. But these things are to be done in passing. Essas coisas têm que ser feitas de maneira secundária, acessória, né? En passant. And let your whole attention be devoted to the mind. Então, que sua atenção se volte exclusivamente ou quase exclusivamente para a mente, para as coisas interiores. Muito bem, vamos dar uma olhada na seção seguinte, na entrada seguinte, que é de número 42. Quando alguém te tratar mal ou falar mal de ti, lembra que ele o faz ou fala pensando que isso lhe é conveniente. Então veja, alguém que diga coisas ruins a seu respeito, que fale mal de você, o faz segundo a sua própria visão das coisas, o faz segundo uma visão que essa pessoa supõe ser benéfica a si mesma. Então, se você não apenas é mal interpretado, mas mesmo acusado de algo errado, Epicteto dirá que, no final das contas, o problema é da pessoa que faz este mau julgamento e que dá vazão a estas opiniões erradas. Esta pessoa se prejudica fundamentalmente, porque ela se aparta da verdade, da realidade das coisas. Não lhe é possível, então, seguir o que se te afigura, mas o que se lhe afigura. Então, a esta pessoa não vai ser possível ter as mesmas opiniões que você, ter a mesma ideia de bem e de justiça que você tem, mas ter uma outra ideia que é mais coerente para essa pessoa, mais benéfica para essa pessoa. Coisas que se afiguram a essa pessoa melhores. Então, a pessoa que julga você mal, o faz
porque pensa que as coisas são assim mesmo. Né? E nós temos um problema sério com isso, porque temos a tendência de pensar que estamos certos o tempo todo. Julgamos as coisas da nossa perspectiva muito limitada e costumamos pensar que estamos certos, que aquilo que dizemos é o que de fato aconteceu, que as opiniões que emitimos são as melhores que é possível dar. E há este fato incontroverso que existem 8 bilhões e mais de 8 bilhões de pontos de vista diversos do seu. Okay? Então, nós devemos, talvez, ter mais modéstia, se não humildade, ao reconhecer que as pessoas julgam segundo suas próprias inclinações. E que não é possível essas pessoas julgar de outra maneira, ou pelo menos a maior parte delas. Porque para que essa pessoa seja desmentida, para que ela mude de ideia, você precisaria apresentar o seu ponto de vista e contar com a boa vontade dessa pessoa ao escutar você e ao aceitar a sua visão. O que nem sempre é possível, ou muito raramente acontece. De modo que, se equivocadamente essa pessoa pensa desse modo, se lhe afigura, né, aquele que sofre o dano é quem está enganado. E isto é algo que vai totalmente em sentido contrário àquilo que nós imaginamos. Então, pensamos que se alguém é, caluniado, não há dano para quem calunia. Esta pessoa se beneficia, talvez, da mentira que conta. Mas para Epicteto, quando se incorre numa falsidade, há um dano para essa pessoa. Essa pessoa, na verdade, fica com a maior parte do dano. Só vai ser dano para alguém, segundo o ponto de vista estoico, se esta pessoa acreditar na crítica errada, na calúnia, enfim, na má interpretação, na má ideia e por aí vai. Aí sim haverá dano. Se você aceitar isso, se a carapuça servir, digamos assim. Com efeito, se alguém supuser falsa uma proposição conjuntiva verdadeira, que são aquelas proposições com e, tal coisa e outra coisa, então se alguém supuser que uma determinada proposição, uma determinada frase, uma determinada proposta está certa quando ela está errada, não é a proposição conjuntiva que sofre o dano. Não há dano nenhum à frase em si. O dano fica com quem enuncia algo errado. O dano fica com quem acredita na mentira ou acredita que seja possível beneficiar-se de uma falsidade. Mas quem se engana é que sofre esse dano. Então aquilo que é proferido em si não sofre dano nem benefício. O dano fica com quem, se vale desse artifício ruim. Agindo de acordo com isso, serás gentil com quem te insulta. E aqui é algo que, num mundo como o nosso, em que existe uma indústria das chicanas, né, uma indústria do processo penal, uma indústria da contabilidade dos danos morais, etc., é insuportável. Porque, a pessoa que insulta está errada, ela fica com o dano, o insultado não fica com o dano. Tudo isto é bastante indigesto para a nossa mentalidade. Diz, pois, em cada uma dessas ocasiões em que você ficar sabendo de uma má opinião a seu respeito, assim lhe parece. Ou, para lembrar Pirandello, così è se vi pare. Assim é, se lhes parece. Ou então, para nos lembrarmos do Big Lebowski, que sempre dizia, this is your opinion, man. Esta é a sua opinião, meu amigo. Ok? E ele não tinha nenhum problema em reconhecer que a opinião dos outros era a opinião dos outros. Nós temos uma tremenda dificuldade porque acreditamos na má opinião que é veiculada por outras pessoas. Um mês atrás, mais ou menos, ouvi uma opinião muito ruim a respeito do meu trabalho e comprei aquilo completamente, de modo que sofri todas as consequências desagradáveis, emocionais desagradáveis que aquilo trouxe consigo. Muito bem. Então aqui, por exemplo, nosso
tradutor inglês, né, o que é Old Father, vai dizer assim, no final, he thought that way about it. Ele pensou a respeito daquilo, lhe pareceu isso. Né? Então, pareceu isso a essa pessoa. E é a recomendação, ou a descrição, melhor dizendo, mais concreta que existe. Se o sujeito tem uma opinião X, é porque as coisas pareceram a ele assim. Que esta opinião não seja a verdadeira, digamos assim, diz mais respeito a ele do que a qualquer outra coisa. Né? Agora, nós não podemos ignorar os danos sociais que calúnia, difamação, más opiniões, discurso de ódio, etc., tem. De modo que a ideia de reparação não é tão ruim assim. Quando eu falei da indústria dos danos morais, etc., eu estou falando do excesso desses artifícios, desses expedientes. Né? Quando as coisas podem se resolver com um dar de ombros, mas não vão parar num tribunal, enfim, com tudo aquilo que nós já sabemos. Mas muitas coisas poderiam ser resolvidas, digamos, com, olha, esta é a sua opinião, não é a minha, ponto final. Sem danos adicionais para quem quer que seja. Nem sempre as coisas são assim. Muito bem. E por fim temos aqui uma das melhores recomendações de Epicteto, que diz o seguinte, 43. Toda coisa tem dois lados, um suportável e outro não suportável. Por exemplo, se teu irmão for injusto contigo, não o tomes por aí, isto é, que ele é injusto, pois isso não é suportável. Muito bem. O tradutor inglês, Old Father, em vez de dizer lado, vai colocar handles. Né? Então aqui para labás, handles. Oh, everything has two handles. Tudo tem duas alças. Tem dois pegadores, digamos assim. Né? Um pelo qual esta coisa deveria ser pega e outra alça pela qual não se deve pegar a coisa. Então, há um lado que torna as coisas suportáveis, carregáveis, e há outro lado que torna as coisas insuportáveis ou não carregáveis. Pelo menos dois lados. Né? Podemos pensar que talvez as coisas tenham muitos lados. Alguns com um grau maior de suportabilidade, outros com um grau maior de insuportabilidade. Mas pelo menos dois lados. Né? E diante de um problema muito concreto, quer dizer, meu irmão não me entende, meu irmão está numa relação animosa comigo, está mal comigo. Então, como agir diante disso? Eu posso me magoar, me melindrar, pensar que aquilo é terrível e posso brigar com o meu irmão, bater de frente com ele, ou eu posso pensar, bem, é meu irmão, sangue do meu sangue, fui criado com essa pessoa, esta pessoa está enganada, assim lhe parecem determinadas coisas, e vou fazer o possível para suportar esta situação. Né? Então, isto é, não tomes por ele, que ele é injusto, mas toma-o antes por aqui, que ele é teu irmão e que vocês foram criados juntos, vós fostes criados juntos. E assim o tomarás de acordo com o que é suportável. E assim você vai conseguir suportar essa situação, vai conseguir carregar essa situação. Lembrando que os estoicos, para a maior parte das coisas, dirão que você deve suportar, você deve, enfim, até mesmo exercitar-se nessas atividades. Né? Você deve enfrentar as coisas tais como elas são, procurar não ficar se lamentando demais, de preferência nunca, mas só os sábios não se lamentarão nunca. E eu creio que tudo isto não aparece de maneira muito simpática para uma mentalidade de hoje, na qual, bom, vamos abrir mão, vamos espanar o mais rápido possível. Vamos desistir o mais rápido possível, vamos nos declarar vítimas o mais rápido possível. E
é porque assim nós paramos a situação. Certamente não seria essa a recomendação de Epicteto e dos demais estoicos, para quem há sim uma maneira de lidar com a maior parte das situações, por mais duras e adversas que elas pareçam. Há uma maneira de julgar essas situações. Se você julga essas situações como suportáveis, você encontrará em si recursos para suportar essas situações. Se você já começa julgando essas situações como terríveis, insuportáveis, inaceitáveis, você não terá forças para lidar com essas situações, você talvez caia. Né? Então é algo que Epicteto nos traz como um ponto para reflexão. Né? De que maneira estamos tratando os problemas de nossas vidas. Muito bem, foram estas as 3 entradas de hoje. Como sempre, eu agradeço a sua paciência e a sua compreensão, a sua atenção até aqui. Se tiverem interesse em estudar inglês comigo, primeiro link na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.